Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz do Senhor e que você possa cada vez mais crescer na graça, no conhecimento do Senhor, na sabedoria, no autoconhecimento. Estamos hoje aí iniciando nossa semana terapêutica e eu acredito que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. É assim tem sido a minha oração, é assim tem sido a minha expectativa no Senhor, né? Que possamos aqui trazer cada vez mais conhecimento, autoconhecimento e que o Senhor Jesus seja o seu terapeuta exclusivo, né? E que você possa abrir o seu coração. Hoje a gente vai falar de um tema que é tão difícil a gente falar, né? É tão difícil assim a gente nomear, né? Por que é tão difícil falar da nossa tristeza? E por que é tão difícil a gente ouvir, né, histórias tristes, né? Então é tão mais fácil a gente falar, dizer, né? Tá tudo bem, né? Como você tá tudo bem. Parece que a gente vive nesse automático aí da vida, né? E hoje a gente vai mergulhar um pouquinho sobre tristeza. Existe uma tristeza dentro de cada um de nós que nos paralisa, que nos leva a procrastinar, que traz ansiedade, que traz medo, que traz culpa. E hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns sinais, alguns ciclos, lembrando que isso não é diagnóstico, ok? São apenas sinais para que você possa, né, identificar em você, no outro e ser um agente aí do bem, né? Ser um agente aí de luz para as pessoas, né? Com autoconhecimento, ou seja, ser uma pessoa totalmente bem resolvida, bem resoluta, né? Que foi para isso que o Senhor também, ele veio, para que a gente possa amar a nós mesmos e aos próximos, né? Então, compartilhe essa live aí com alguém, esteja aí conosco, deixe aí, né, o seu comentário, curte, né? Por que tudo isso? Porque para que as redes sociais, né, o Instagram veja aí que é relevante esse conteúdo, né? E que pode sim salvar uma vida, eu creio. Apenas uma palavra de ânimo, de fé, de autoconhecimento, a verdade, né? Isso tudo liberta. Então, você já passou por algum momento aí de tristeza? Você tem alguma coisa no seu coração aí que te paralisa? Você tem dificuldade de falar sobre aquilo que dói, que te deixa triste no seu dia a dia, de falar com o Senhor, né? De no final do dia falar assim, Senhor, eu fiquei tão triste com isso, com aquilo, comigo mesmo, com as minhas palavras. O bem que eu queria fazer eu não fiz e acabei fazendo mal, falando, né? Falando alguma palavra ruim, criticando, e isso me trouxe uma tristeza. Você fala para o Senhor sobre as suas dores? Talvez você esteja aí vivendo dias em que tudo é tudo tão pesado, tão sobrecarregado. Há uma tristeza tão silenciosa dentro do seu coração, na sua boca, mas na sua mente ela fica falando, né, na sua mente. A sua boca cala, mas a sua mente é barulhenta. E às vezes dá uma vontade de sumir, né, quero sumir, quero ir para outro lugar. Um cansaço emocional, uma fadiga que ninguém vê, porque você luta contra isso, né? Às vezes, aquele cansaço, aquela fadiga que ninguém vê, mas você sabe que está aí dentro de você. Você sabe o que você precisa fazer, mas você não consegue colocar isso para fora. Para você é tudo muito difícil.
E a mente começa a travar, a sua mente começa a travar, o corpo também trava, seu corpo também fica travado e a vida não anda. E parece que você tem uma sensação que você está correndo em cima de uma esteira, corre, corre, corre e não sai do lugar. E por que será que é tão difícil da gente falar daquilo que dói? Quando as lembranças vêm na sua mente e vai te prendendo, que vai te paralisando. E é tão mais fácil a gente andar no automático, e a vida exige isso mesmo, né? A vida exige isso, né? Eu não estou bem, eu não tenho tempo, né, para falar. E aí a gente encontra tanta dificuldade de falar, não tô legal, eu preciso conversar, eu preciso de ombro, eu preciso de colo, eu preciso falar das nossas questões. E a mente verdadeiramente não para, e ela continua a falar, a produzir. E aí a gente vive a vida sorrindo por fora, mas por dentro totalmente desmoronado, né? E a gente se tranca naquela dor porque temos medo. Medo de quê? Medo de ser julgado, medo de ser exposto a uma situação, medo de ser visto aí como fraco, né? Medo aí das pessoas, né, verdadeiramente falar assim, você não funciona. E a gente quer ser tão útil, né? A gente quer ser tão útil. E é muito legítimo isso, né? Ainda mais nesse mundo que a gente vive, que a utilidade, né? O fazer é sinônimo de sucesso. E aí, parece que quando a gente fala, isso dói, isso eu fiquei triste. E aí, a gente acaba silenciando, né, a nossa fala. E mais esse silêncio que é prolongado, ele acaba virando um adoecimento na nossa mente e na nossa alma. E hoje, né, eu creio em nome de Jesus que o Senhor preparou esse momento aqui para que a gente possa, assim, né, ver alguns sinais e que a gente possa sair e começar a reagir, né? O que você não fala vai te adoecer, né? O que você traz para a luz, quando você fala, coloca, né, isso tudo para fora, há uma cura, há uma libertação, né? E existe um Deus que restaura, né? Que aonde você está estagnado, onde você está paralisado, Ele pode hoje sim te levantar, eu creio. A tristeza, as decepções, as lembranças, ela tem te paralisado. Mas existe um Deus, existe esperança que te impulsiona, que vai te levantar. Existe uma tristeza, um coração triste, quebrantado, mas existe também cura, existe também bálsamo, existe um remédio certo. Lá no Salmo 147, né, no versículo 3, fala, é Ele que cura os corações quebrantados. É Ele. É Ele, é Deus, é o Senhor Jesus, é uma oração. E a ciência tem comprovado, sim, que a oração, ela traz, sim, seus benefícios. A ciência, a neurociência tem comprovado cada vez mais. Então, hoje, não tem como, né, a gente desvincular da ciência. A ciência e a fé, elas estão caminhando junto. E por que é tão difícil falar das nossas tristezas? Você já se perguntou por que é tão difícil? Será que alguma lembrança do passado vem à sua mente, sobre as suas emoções e te prende? Talvez em algum momento você falou da sua tristeza e você foi julgado, e hoje você vive com medo de ser julgado. Se eu falar que isso me entristece, vão achar que é drama.
vão achar que eu tô dando uma de coitadinha. Ou talvez você tenha vergonha da sua dor. Ah, fica aquela cobrança. Eu deveria ser mais forte. Eu tenho que ser forte. Talvez um trauma realmente aí do passado, né? Que só de lembrar você fala, não quero, não vou. E aí você trava. E o que tem acontecido muito, a falta de acolhimento. A falta de acolhimento é muito grande no nosso meio, né? Alguém que vai nos escutar, que vai nos amar. A falta de ter alguém para falar, né? E aí talvez essa falta de acolhimento, você tentou falar e te calaram. Fala, não, isso é bobeira, isso é bobagem. Deixa disso, menina. Para com isso, menino. Isso é coisa de menino, que infantilidade, que imaturidade. E aí essa falta de acolhimento. Ou às vezes você tentou até falar e a pessoa falou assim, você manda áudio muito grande. Para ouvir seus áudios você tem que te amar muito. E hoje, né? Ligação, então, você ligar para alguém, nossa, e a pessoa atender e te ouvir, isso é prova de amor, assim, é quase um fenômeno, né? Como o outro da cruz, né? Como Jesus na cruz morreu por nós, é quase uma coisa assim inédita. Então essa falta de acolhimento, né, você não precisa. Existem pessoas sim que querem te ouvir, que se importa com você, que se importa com a sua dor, com a sua tristeza, que não vai diminuir. Tá? E eu tô aqui nessa brecha do acolhimento, amém? Então, talvez, né, essas dificuldades vêm, né, dessas causas que a gente acabou aqui de nomear. Medo do julgamento, vergonha da dor, um trauma antigo, ou às vezes a falta de acolhimento. E lá em Provérbios, né, 20, fala o seguinte, como as águas são profundas, assim são os propósitos do coração do homem. Quem pode entender e tirar? É tão forte, né? Porque esse Provérbios lá, 20, fala que existe coisa dentro do nosso coração, né? Existe coisas dentro de você que é muito profunda, que precisa vir para fora. Então, quando a gente tenta abafar tudo isso, né, a gente fica ancorado. A gente escuta muito falar de ancoragem, né? A gente fica ancorado, estacionado naquelas lembranças traumáticas, naquelas palavras que nos feriu profundamente, naquela situação que não está bem resolvida, que às vezes precisa sim, né, de sentar, conversar, colocar tudo, os pingos nos is, né? A gente tem dificuldade mesmo de conversar, né? De colocar ali as nossas questões e as coisas, de resolver, de trazer clareza. Não no sentido de confrontar, não no sentido de humilhar, não no sentido de julgar, mas ali de resolver, de ser pessoas bem resolvidas. E nessa época do ano que a gente está chegando aí, né? Aí o Natal tá vindo, como é difícil, né, para nós, né? Como é difícil a gente se resolver com os nossos familiares, né? Como é difícil. Aí às vezes a gente prefere passar o tempo sozinho, deixar para lá. E o tempo não cura nada. O que cura, né, é o que a palavra do Senhor fala. Fala, coloca para fora. Tiago fala muito sobre isso, né? Fala para que você possa ser curado. É a cura através da fala. E talvez você precisa desse acolhimento. Talvez você está precisando, está buscando no outro aquilo que você pode fazer por você. Você pode sim fazer uma terapia, buscar um auxílio, buscar um aconselhamento, né? Você pode fazer por você. E aí essas situações não resolvidas vai te prendendo, vai te aprisionando.
despedidas, que talvez você tenha que se despedir, até mesmo de coisas assim, entre aspas, simples, de uma roupa que já não serve mais, e você gosta tanto daquela roupa e você deixa aquela roupa lá no guarda-roupa. Ah, um dia eu vou precisar. Ah, um dia eu vou emagrecer, um dia eu vou engordar, um dia eu vou usar. Se despeça disso. Se despeça de coisas velhas, faça uma faxina no seu guarda-roupa, na sua casa. Perdas, né? Perdas aí que não foram elaboradas, que não foram sentidas, e você não sentiu aquela perda, né? Seja aquela perda de um ente querido, ou uma perda até mesmo de algum objeto, algo que você gostava e se perdeu, e você não chorou, não lamentou. Rejeições, nossa, como, né? Às vezes a gente é rejeitado por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente pensa. Às vezes uma reunião que foi feita e você deu uma ideia e aquilo ali não foi aceito, e aí a gente fica se sentindo, poxa, rejeitou, mas não sinta assim, né? Então a memória, as lembranças, ela é um cárcere na nossa alma, né? E ela vai nos prendendo, nos impedindo o círculo da vida. E esse ciclo, se a gente não começa, né, a identificar esse círculo, né, a gente começa a andar um ciclo que vai nos paralisando, né? E aí a gente não enxerga que a gente está caminhando no ciclo da repetição. Então a tristeza constante, ela vai roubando as nossas energias e vai vindo. Como que eu sei que eu estou presa a um ciclo, né, que eu não estou conseguindo romper? É uma tristeza que traz um peso na alma, um desânimo diariamente. Você fica desanimado com tudo, até coisas que são legais, que antes você gostava. Vem aquela sensação de vazio e você começa, vem as mentiras, né, na sua mente, os gatilhos. Ah, nada vai mudar. E aí, com esse nada vai mudar, você entra no outro ciclo de pensamentos negativos, que são a autossabotagem, a sabotagem interna. Você começa a se autocriticar. Ah, o que eu falei não foi legal. Ah, o que eu fiz. Medo, ansiedade, aí você vem com a culpa. E aí vem outro pensamento, né? Que fala, você não é suficiente. Ah, eu não sou suficiente. E aí você senta na cadeira das lembranças do passado. Começa a reviver alguns traumas. Vem vozes antigas de um passado. Vem memórias que machucam. E aí você anda de novo no ciclo, né? Ah, sempre vai ser assim, nunca vai mudar. E você começa a ficar procrastinado na situação. E essa procrastinação vai levar você à culpa. E essa culpa vai voltar no início do ciclo da tristeza. E o ciclo recomeça. E todos os dias você caminha por esse ciclo, né? E essas vozes, essas lembranças, em vez de trazer amadurecimento, crescimento, ela vai o quê? Gerando estagnação na sua vida. E você vai se auto-sabotando, você vai se paralisando e tudo vai perdendo sentido para você. Nada tem sentido. Ou seja, a alegria é roubada, né? E tem gente que todo santo dia senta na mesma cadeira emocional. Todo santo dia ela senta na cadeira da tristeza, na cadeira da procrastinação, na cadeira da culpa, do medo, da baixa autoestima, das lembranças dolorosas. E o inimigo ali da nossa alma, ele adora permanecer sentado do ladinho da gente ali, né? Nesse mesmo lugar, né? E ali a gente fica paralisado. Mas hoje, minha gente, hoje a gente vai quebrar
essas cadeias, as cadeiras, né, espirituais. Óleo de alegria sobre a sua mente. Óleo de alegria. Salmo 23 fala, ele unge a minha cabeça e transborda o meu cálice. Então você vai ser ungido com óleo de alegria em vez de pranto, em vez de tristeza. Um novo manto, uma nova roupagem de louvor, em vez de um espírito angustiado. Né? E o Espírito Santo fala hoje para mim, para você, levanta dessa cadeira, levanta, sai desse ciclo, vamos sentar em outro lugar, vamos sentar na cadeira do propósito, da identidade em Cristo. Deus fala, levanta hoje, você não precisa ficar estagnado nessa tristeza, coloca para fora. Vamos falar dessa dor, vamos colocar para fora, porque Deus vai resignificar todo o seu passado e Ele vai te impulsionar, Ele vai te levar para cima, te impulsionar para o propósito que Ele tem para mim e para você. Porque aquele que nos chamou, que tem nos chamado, Ele é fiel para completar a boa obra. E vamos caminhar nesse propósito. Vamos olhar para todas essas tristezas sem medo. Vamos deixar essa procrastinação. Falar, você não vai me paralisar mais. E assim eu te convido hoje para falar aí aonde você está. Né? Levanta sua mão, escreve aí nos comentários. Eu me levanto hoje dessa cadeira. Eu saio hoje desse ciclo, porque é a força que o Senhor dá. A gente consegue enfrentar qualquer situação. Então, existe uma tristeza dentro de cada um de nós, mas essa tristeza não vai nos paralisar. Essa tristeza vai ser um trampolim para que nós possamos ir cada vez mais alto, para que possamos mergulhar dentro de nós, para que possamos nos autoconhecer e amadurecer e crescer. Então, eu quero te convidar hoje, né? Nessa semana terapêutica, se levanta. O Espírito Santo de Deus está te levantando, Ele vai te levantar, Ele vai te restaurar. E eu creio nisso. Então vamos todo mundo fazer esse ato profético? Vamos todo mundo escrever aí no comentário. Eu me levanto hoje. Eu saio desse lugar que me paralisa. Eu saio hoje dessa tristeza constante, desses pensamentos negativos, dessa lembrança do passado. Eu saio hoje dessa procrastinação e eu resolvo me cuidar, eu resolvo me amar e eu resolvo cuidar também daquelas pessoas que estão ao meu redor. Amém, pessoal? Então, que o Senhor Jesus te abençoe. Compartilhe essa live, deixe seu like, esteja conosco e amanhã a gente tem mais, tá bom? Se auto-acolha, se permita ser amada e amar, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo encontro. Deus te abençoe.